Pai amado, eu quero te agradecer nessa noite. Obrigado pela obra maravilhosa que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem agido de forma poderosa na vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, na vida daqueles que estão nos vendo pela internet. Senhor, o Senhor realmente é um Deus poderosíssimo, e nós nos curvamos nessa noite diante do Teu poder, diante da Tua graça, diante do Teu favor. Reconhecemos, ó Deus, que se estamos aqui, ó Deus, é porque nós fomos alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Seu amor. Muito obrigado, Senhor. Que a Tua presença possa envolver as nossas vidas nessa noite, que o Teu Espírito possa ministrar no nosso coração, de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quando você, lendo a palavra de Deus, você tem alguns personagens aqui que fizeram realmente a diferença em toda a história bíblica, né? Eles marcaram a história de uma forma assim muito intensa, né? E não tem como às vezes a gente falar de coisas e não falar dessas pessoas, né? E tem algumas pessoas aqui que eu tenho uma admiração e uma inveja santa, né? Porque essas pessoas viveram coisas que, meu Deus, né? Como deixa a gente assim em maus lençóis até, né? Porque foram homens que fizeram realmente a diferença na geração que eles viveram. E uma dessas pessoas que eu admiro e que eu vejo assim com um olhar, uma inveja santa, entendo o que eu estou dizendo, amém, irmãos? Quando eu olho para Moisés, eu fico muito impactado com a vida desse homem. Ele não foi nenhum santo, assim como eu e você também não, mas foi um homem ousado, foi um homem obediente, foi um homem determinado, foi um homem que decidiu de verdade a obedecer o Senhor. Então, quando você olha para a vida de Moisés, você vê pelo menos duas fases distintas na vida dele, que aliás, três fases, né? A fase quando Moisés entende que ele era o libertador do povo, só que ele quis fazer isso na força do seu braço, sem nenhuma direção de Deus, e deu errado. Ou seja, Moisés não estava pronto. Você já tentou fazer algo que você sabia que era de Deus e deu errado? Já tentou? Eu já, um punhado de vezes. Aí eu quis ficar chateado com Deus, mas Deus acabou me mostrando que na verdade era eu que não estava pronto, né? Não tinha ainda uma direção clara, não tinha ainda um governo claro de Deus para fazer aquilo que Ele tinha pedido para fazer. Moisés aqui tentou libertar o povo, tentou fazer a parte dele, do jeito dele, e Deus disse: não, Moisés, não é assim, né? Essa foi a primeira fase na vida de Moisés. E a segunda fase é a fase que Moisés, ele fica 40 anos no deserto, longe de toda comunicação. Moisés passava semanas longe até mesmo da sua própria família, apacentando o seu rebanho, né? E cuidando do seu rebanho. E com isso Moisés perdeu toda a eloquência que ele tinha do Egito. Moisés foi perdendo tudo aquilo que ele tinha do Egito. Deus foi tirando, Deus foi arrancando. O tempo é bom para isso, amém, irmãos? Diga para a pessoa que está ao teu lado: o tempo é bom para isso, amém? O tempo é uma arma ou uma ferramenta que Deus usa, na verdade, para nos limpar, amém? Para arrancar o Egito de dentro de nós.
Diga bem forte comigo: o tempo em Deus serve para arrancar o Egito de dentro de nós. Entenda uma coisa, querido: Deus não vai fazer nada através de você com o Egito dentro de você. Amém? Primeiro Deus quer arrancar o Egito de dentro de você, assim como Ele arrancou o Egito de dentro de Moisés. Então eu vejo essa a segunda fase que Moisés teve. Eu fico imaginando quantas coisas nesses 40 anos aconteceu com esse homem, né? Não temos aqui o relato desse tempo, mas eu fico imaginando quantas coisas, né? E uma das coisas que Moisés acostumou nesse tempo foi em ver a sarça pegando fogo e sendo consumida. Isso era comum no lugar onde Moisés pastoreava o seu rebanho. Isso era algo comum por causa da intensidade do calor que tinha naquele lugar. Vira e mexe, a sarça de tão seca, ela pegava fogo e se consumia, virava cinza e pronto. Moisés acostumou com isso. Uma outra fase que eu vejo na vida de Moisés, e é aí que as coisas começam a mudar, é quando Moisés então tem um encontro com Deus. Quem já teve um encontro com Deus? Pensa bem na pergunta que eu estou fazendo, porque ainda estou tentando ter esse encontro com Deus. Irmãos, não estou falando da minha conversão, não estou falando da sua conversão, eu estou falando do encontro com Deus. Moisés teve um encontro com Deus, onde ele pôde acertar toda a sua vida, onde ele pôde acertar toda a sua história, onde ele pôde colocar toda a sua vida em dia ali, tirar as dúvidas. Moisés, nesse encontro com Deus, ele resolveu de forma literal a sua vida. E nós podemos distinguir a vida de Moisés em duas etapas: antes desse encontro e depois desse encontro. Moisés, até esse encontro, ele era um tipo de pessoa, mas depois desse encontro, ele se tornou um outro tipo de pessoa. Querido, entenda uma coisa, é exatamente essa expectativa que o Senhor tem a meu respeito e a teu respeito. Na verdade, Deus, o tempo todo, Ele está nos atraindo para o encontro com Ele. Amém, irmãos? Amém, queridos? Mas entenda, às vezes esse encontro, ele se torna difícil da nossa parte, porque ainda tem muito Egito dentro de nós. Pastor, o que é o Egito? O Egito é o mundo, as coisas do mundo, né? E às vezes isso torna um encontro difícil, não da parte de Deus, mas da nossa parte, porque eu fico pensando quantas vezes Deus tentou chamar a atenção de Moisés. Quantas vezes algumas sarças, por exemplo, pegou fogo e não se consumiu, e Moisés não percebeu. Às vezes, quantas vezes o Senhor tentou me atrair para esse encontro, quantas vezes o Senhor tentou te atrair para esse encontro, mas a correria, o ativismo, né? O nosso envolvimento com as coisas que nos afasta desse encontro, acabou falando mais alto. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Amém, queridos? Então eu vejo isso na vida de Moisés. Então nós podemos distinguir aqui antes e depois. E aqui começa então a história desse homem com Deus. É interessante isso. Você lê ali o começo de Êxodo, né? O nascimento de Moisés, a vida de Moisés ali no palácio, Moisés tendo entendimento, e Moisés querendo libertar o povo na força do seu braço, ajudar o povo. É de um jeito, mas agora não. Moisés nem sabia falar direito.
Então entenda, querido, na verdade, Deus não quer a sua eloquência, Deus quer o seu coração. Amém? Deus, na verdade, não está contando com a minha eloquência ou com a sua eloquência. Na verdade, Deus está contando com a nossa obediência. Amém, queridos? Amém? Que Deus possa levantar homens e mulheres nessa noite, decididos a obedecer, de forma imparcial, tudo aquilo que o Senhor disser para você fazer, em nome de Jesus. Amém, querido? Entenda, Moisés, ele estava com a sua vida resolvida. Moisés tinha lá o seu rebanho, tinha esposa, tinha filhos, estava bem estabilizado. Moisés, entenda, estava com a sua vida resolvida. Mas esse encontro fez com que Moisés tomasse uma decisão na vida dele. Agora, não só por ele, mas por um povo. Entenda, querido, que o encontro com Deus, ele vai tirar o egoísmo do nosso coração. Ele vai tirar o egocentrismo do nosso coração. Porque até esse encontro, Moisés só pensava nele. Moisés fugiu do Egito para não morrer. Ele estava pensando nele. Mas agora, Moisés volta para o Egito porque ele está pensando no povo. Entende isso, irmãos? Quando Moisés tenta fazer na força do braço e a coisa não dá certo, não acontece, Moisés foge para salvar a sua vida. Mas agora não, Moisés teve um encontro com Deus. O egoísmo foi arrancado, o egocentrismo foi arrancado. Então agora Moisés não estava pensando somente nele. Moisés agora estava pensando naquele povo que precisava ser liberto. Querido, o encontro com Deus faz você pensar nas pessoas, faz você pensar na sua família, nas pessoas que ainda não se encontraram com Jesus, não foram ganhas, não foram salvas para Jesus. Sabe, foi isso que moveu o coração desse homem. Moisés então volta agora, disposto até morrer, mas porque ele tinha tido um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, acontece algumas coisas na vida de Moisés. Olha aí Êxodo capítulo 4. Quem achou, diga eu achei. Não falei o versículo, né? Verso 1 diz assim: respondeu Moisés: mas eis que não crerão nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia da serpente. Irmãos, isso aqui era típico na vida de Moisés. Fugir era o que Moisés mais sabia fazer. Fugir era o que Moisés mais sabia fazer. Entende? Como é que Moisés foi parar lá no deserto? O que ele estava fazendo? Fugindo de Faraó. Quando a coisa ficava feia para o lado dele, ele fugia. Moisés até então não era um homem de confronto. Moisés não era um homem que enfrentava as coisas. Moisés não era um homem que peitava as coisas. Entende o que eu estou dizendo? Quando ele via a situação feia para o lado dele, ele fugia. E aqui então Deus, nesse encontro, começa a tratar com um problema que o tempo não tratou. Entenda uma coisa, tem coisas na nossa vida que o tempo não vai tratar. Tem coisas na minha vida e na sua vida que só no encontro com Ele que vai ser tratado. Não estou falando do encontro com Deus, o encontro com Deus também vai arrancar muita coisa, amém, irmãos? Mas eu estou falando de você e Deus, um encontro entre você e Deus, onde você vai ser marcado, sua vida vai receber uma mudança. E aqui Moisés está passando por isso. Moisés joga o bordão, algo que ele estava acostumado a ter na mão, algo que ele estava acostumado a controlar,
Eu imagino até Moisés, no tempo de folga, brincando com esse bordão, não é? Mas agora esse bordão vira uma serpente, e Moisés começa a fugir dessa serpente, e Deus quer tratar isso, porque o que Deus estava para fazer na vida desse homem, ele não podia ter isso no coração, ele não podia ter, porque a primeira ameaça de Faraó, Moisés ia fugir. Então agora, nós temos aqui um homem, irmãos, que estava fugindo de uma serpente. Aí Deus aperta mais um pouquinho, e Deus fala para ele assim: disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Irmãos, a coisa já estava feia, agora imagina pegar uma serpente pela cauda. Eu gosto muito de assistir aqueles documentários lá da televisão, aquele Discovery, que passa lá os animais, né? E aqueles homens dominando a serpente, né? E a forma que eles têm de pegar uma serpente é prendendo a cabeça e segurando ela pela cabeça. Não é assim? Não é? Agora, pela cauda, irmãos, ela com certeza vira e pega a pessoa. Então, Deus estava aqui querendo tratar não somente a questão de fuga, mas o que levava ele a fugir. O que levava Moisés a fugir, irmãos, era o medo. Moisés tinha um problema de medo. E de repente, eu vejo Deus tentando tratar com algumas pessoas essa questão do medo. De repente você é uma pessoa que tem fugido. Mas fugido por quê? Porque você tem medo. Medo do confronto, medo de ser questionado, medo de ser confrontado, né? E às vezes a fuga é a melhor coisa. Mas entenda, querido, para o que Deus queria fazer na vida desse homem, ele não podia ter medo, e ele não podia viver fugindo. Então aqui Deus cura o coração de Moisés com relação ao medo. Amém, irmãos? Eu quero declarar cura no seu coração, em nome de Jesus. Irmãos, nós somos uma geração que Deus está levantando, de pessoas que vai ter um encontro com Ele em nome de Jesus. Amém? E vai ser curado desse medo, e vai sair pregando o Evangelho, fazendo aquilo que o Senhor quer que eu e você faça em nome de Jesus. Amém, querido? Tem muita gente lá fora que de repente Deus até tocou no teu coração para você falar de Jesus, para você dar uma palavra, para você orar, para você falar, mas você teve medo. Você quer ver uma coisa que eu acho boba, mas que as pessoas ainda têm medo? De expulsar demônio. Irmãos, entenda, isso não é para quem é pastor, não. O demônio sai, não é porque eu sou bom, porque você é bom, não. O demônio sai por causa do nome de Jesus. Amém, querido? Ele não sai por causa da tua santidade, ele não sai por causa do seu tempo de oração, ele não sai por causa do seu tempo de jejum, ele sai por causa do nome de Jesus. Entenda, quem tem o poder e quem tem autoridade é o nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? E nós precisamos entender isso. Tem crente que está perdendo a oportunidade. Ele vê a pessoa, sabe que ela está endemoniada, sabe que ele tem um demônio, mas ele vai atrás de alguém para fazer o que Deus está querendo que ele faça. Isso é fuga. E às vezes o motivo dela é o medo. É o medo por quê? Porque Satanás te acusa. Ele aponta determinadas áreas da sua vida que ainda precisa de acerto. Irmãos, entenda, Deus não usa a sua vida por causa da tua perfeição. Ele usa a sua vida por causa da sua imperfeição, para mostrar que Ele é Deus. Para ficar claro que não é você, é Ele. Amém, irmãos? Então não tenha medo, deixa Deus te usar. Fala para a pessoa que está próxima, né? Não do lado, mas próximo. Fala, deixa Deus te usar, irmão. Então aqui Deus cura Moisés do medo. Agora, outra coisa que Deus quis curar era com relação ao coração dele. Deus, aqui no versículo 6, diz assim: disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E ele o fez. Tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve.
Ou seja, Deus estava mostrando para Moisés, entenda, isso aqui é um entendimento, né? Não é uma regra e nem mas um entendimento que eu penso. Deus estava mostrando para Moisés como estava o seu coração. O coração de Moisés estava doente, geralmente ou possivelmente com sentimento de revolta, de rejeição, de frustração, de derrota, de fracasso, por tudo que aconteceu com ele lá no Egito. E de repente Moisés guardava tudo isso dentro do seu coração. Querido, é por isso que nós precisamos ter esse encontro com Deus, para resolver essas questões que estão dentro do nosso coração. Sabe, Deus teve que mostrar para Moisés o que tinha dentro do coração dele. E às vezes eu vejo Deus querendo mostrar para mim, mostrar para você o que está dentro do nosso coração, o que impede Ele muitas vezes de nos usar como Ele queria nos usar, o que impede Ele, por exemplo, de manifestar através da minha vida e através da sua vida o que Ele gostaria de manifestar. Às vezes as pessoas olhando para mim e para você, elas ficam frustradas com relação a Deus, porque não estamos prontos por causa do nosso coração. Querido, entenda, nós estamos vivendo a iminência de um arrebatamento. E se tem algo que precisa mudar, é o nosso coração. Amém, irmãos? Se tem algo que precisa ser sarado, curado, é o meu coração, é o seu coração. Nós precisamos disso. Não dá mais para nós estarmos aqui, mas com o coração ferido, machucado. Entenda, Deus tem cura para esse coração. Deus quer ajudar você a perdoar. Deus quer ajudar você a liberar perdão. Deus quer arrancar esse sentimento de rejeição de dentro de você, esse sentimento de amargura, de revolta, de ódio, de desconfiança. Tem gente, irmãos, que não consegue mais confiar, assim como Moisés, imagino eu, não conseguia mais confiar, porque ele foi dedurado pelos seus próprios irmãos. Então de repente ele não conseguia mais confiar nas pessoas. E às vezes o teu problema é esse, você não consegue mais confiar. De repente você está sem discipulador, porque você não consegue confiar. Mas entenda, querido, você precisa entender que sozinhos nós não vamos a lugar nenhum. Deus não nos fez para caminhar sozinhos. Não tem super-homem, não tem mulher maravilha. Todos nós precisamos de ajuda. Diga, eu preciso de ajuda. Agora a visão aqui é que homem caminha com homem e mulher caminha com mulher. Então nós precisamos ser ajudados. Senão, querido, a nossa vida não tem sentido. Porque a graça do Evangelho, irmãos, a graça do cristianismo é Deus usando a minha vida para tocar em vidas. Amém? Diga, a graça do Evangelho, a graça do cristianismo é Deus usando a minha vida para tocar pessoas. Agora, se a gente se torna independente e não entende o princípio, a gente acaba quebrando isso e não vivendo o Evangelho como nós poderíamos viver. Amém, querido? Deus tem cura para você. Então assim, Deus mostrou para Moisés como é que estava o coração dele, todo leproso, todo doente. E eu vejo que é o que Deus tem tentado fazer nesse tempo de deserto na nossa vida. Sabe, eu quero entrar nisso, porque depois que Deus cura ali Moisés, Deus então envia Moisés para o Egito. Então Moisés recebeu uma unção de libertador. Moisés agora tinha autoridade, Moisés agora tinha unção, Moisés agora estava pronto para ser o libertador do povo. Então Moisés chega no Egito como libertador e começa a libertar o povo do Egito. Quantos aqui já foram libertos do Egito, em nome de Jesus?
Amém, irmãos? Moisés fez isso. Deus usou ele para fazer isso. Sabe, e é isso que aconteceu com a minha vida, com a sua vida. Nós fomos libertos do Egito, amém? Amém, queridos? Então essa foi a primeira fase na vida de Moisés, depois que ele teve o encontro com Deus. Moisés se tornou um libertador, e ele fez isso com manifestação de poder, irmãos. Ele fez isso mostrando que era Deus, através da vida dele, fazendo tudo que estava fazendo. Então, se tem algo que o povo tinha consciência, se tem algo que o povo sabia, é que eles estavam sendo libertos por Deus. Se tem algo que eles sabiam, era que Deus era com Moisés. Entenda, isso precisa acontecer na minha vida e na sua vida. As pessoas lá fora, elas precisam saber que Deus é conosco. Elas precisam saber que Deus está usando a mim, está usando a você para libertar eles desse mundo em nome de Jesus, amém, irmãos? Porque foi assim. O povo não tinha dúvidas, o povo sabia de forma clara que Deus estava usando aquele homem. Mas às vezes a gente tenta ainda libertar o povo na força do nosso braço. Às vezes a gente tenta ainda alcançar aquelas pessoas para Jesus na nossa sabedoria humana, terrena. Querido, entenda, ainda é o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, do juízo e da justiça, amém? Amém, queridos? Não é a sua falação, embora a gente às vezes vai ter que falar, mas uma coisa é você falar pelo Espírito, outra coisa é você falar tentando de qualquer maneira, tentando de qualquer forma convencer as pessoas. Então aqui eu vejo esse homem, Moisés, nessa fase de libertador. E essa unção de libertador que estava sobre a vida de Moisés foi até eles atravessarem o Mar Vermelho. Quando eles atravessam o Mar Vermelho, aqui vem outra unção. Entenda, isso é o que eu vejo na vida de Moisés. Moisés agora, do outro lado do Mar Vermelho, Moisés agora não era mais libertador, porque o povo já estava liberto. Moisés agora era pastor. Moisés agora tinha que cuidar daquele povo. A missão de Moisés agora era cuidar daquele povo. E o que Moisés ia fazer? O primeiro desafio na vida de Moisés, irmãos, como pastor daquele povo, era ensinar aquele povo a obedecer a Deus, a confiar em Deus. Até parece, esse povo parece muito com a gente, sim ou não, irmãos? Parece muito, porque essas são as fases da nossa vida. Entenda, nós fomos libertos, sim ou não? Sim. Agora começa outra fase da nossa vida, que é de sermos pastoreados. Irmãos, e é aqui nessa fase que muitos se perdem. Irmãos, se você for ler, depois você lê na sua casa, né, essa parte de Êxodo aqui, você vai entender, irmãos, como isso tem entristecido meu coração. Sabe, às vezes eu ficava perguntando para Deus: Senhor, por que tanta pessoa desvia? Por que tanta pessoa não permanece? Esses dias comentando aqui, irmãos, se nós tivéssemos aqui conosco todas as pessoas que já vieram para cá, que passaram por aqui, irmãos, esse salão não seria o suficiente. Nós estaríamos aqui com certeza com 2 cultos, pelo menos, contando todas as pessoas que já passou por esse lugar e não permaneceu, e de repente não está em nenhuma outra igreja. Mas o porquê? Porque cometeram o mesmo erro que o povo no deserto cometeu. O povo não entendeu que agora eles eram ovelhas, e eles tinham que submeter ao pastor que era Moisés. O povo não entendeu que eles tinham que aprender a obedecer e confiar totalmente, cegamente em Deus, ao ponto de se tornarem dependentes de Deus. Eu vejo isso acontecendo, às vezes aqui na nossa igreja.
A maioria das pessoas ainda não tem um discipulador. Como é que você vai ser pastoreado? Como é que você, minha irmã, vai ser pastoreada? Sabe, vira e mexe, a gente está atendendo pessoas que estão sofrendo, que está há tanto tempo na igreja, mas ainda continua com os mesmos problemas, com as mesmas situações, porque não está sendo cuidado, porque não está sendo pastoreado. Ao passo que tem pessoas que chegam na igreja e é questão de meses, ela já está fluindo, já está rompendo, já está fazendo, parece que está há tanto tempo na igreja. Entenda, não é os pastores que faz preferência, não, é porque pouquíssimas pessoas ainda, e isso vai mudar em nome de Jesus, amém? Amém, irmãos? Mas pouquíssimas pessoas entendem que ela precisa de cuidado, que não dá mais para caminhar sozinho, que não dá mais para caminhar sozinha. É por isso que Deus curou o coração de Moisés. Moisés tinha dificuldade de confiar, e de repente a sua dificuldade é de confiar, porque às vezes você até tentou fazer isso, e de repente a pessoa que caminhou com você não teve sabedoria. Mas entenda, eu não posso, desistir de um princípio de Deus porque alguém errou comigo. Posso ouvir só o pastor Érico falou amém. Posso ouvir um amém? Diga, eu não posso, bem forte, eu não posso desistir de um princípio de Deus porque pessoas errou comigo. Porque o princípio continua sendo de Deus, irmãos. Entenda, Deus cuida de mim através de pessoas. Deus quer cuidar de você através de pessoas. Você precisa entender isso. Estar sozinho no deserto, irmãos, é perigoso. É perigoso. E quando você lê a história aqui, saíram cerca de 2 milhões, ou até um pouco mais de pessoas do deserto, contando os filhos. Mas tirando os filhos, vamos fazer uma conta de 1.400.000 pessoas mais ou menos, porque tinham 700 mil homens capazes de irem à guerra. Então por aí, vamos fazer um cálculo. Digamos que tinha 1.400 pessoas, 1.400.000 pessoas. Dessas 1.400.000 pessoas, somente 2 pessoas entrou na terra prometida. Quantas pessoas se perderam? Quantas pessoas ficou pelo deserto? Mas porque eram pessoas que não aprenderam a confiar em Deus, que não obedeciam, que queriam caminhar de qualquer jeito, fazer o que dava na telha. Entende o que eu estou dizendo? Pessoas que não eram pastoreadas. Então entenda, querido, por que eu preciso de uma igreja? Por que eu preciso de congregar? Por que eu preciso de envolver? Porque eu sou uma ovelha, e eu preciso ser pastoreado. Entende, irmãos? Não tem problema nisso. Mas sabe, chegou a hora de você entender isso. Chegou a hora de você entender que antes de qualquer coisa, você é uma ovelha. Tem umas ovelhinhas mirradinhas, tem umas ovelhinhas larguinhas, tem umas ovelhinhas, entende? Tem umas malhadinhas, umas branquinhas, umas escurinhas, mas tudo é ovelha. Entenda, antes de eu ser pastor, irmãos, eu sou ovelha. Eu preciso de cuidado. Eu preciso de cuidado. Senão, eu vou ser afetado pelo tempo e o deserto, e pelos perigos que tem no deserto. Então, como igreja e como ovelha, eu preciso entender o meu tempo. Então, primeiro eu passei por um processo de libertação. Deus se manifestou com sinais e de forma poderosa. Agora eu entrei no deserto. O deserto é o lugar onde a minha fé vai ser provada.
Quem aqui está sendo provado a sua fé? Quem tem tido a sua fé provada? Mas isso não é para você desistir. Entenda, isso é Deus trabalhando a sua vida. Vai haver situações que você vai ter que confiar de forma cega em Deus. Tem situações na nossa vida que, entenda, quanto mais eu tento resolver, pior fica. Será que está acontecendo assim com alguém? Já teve aquela situação que você tentou resolver, que você tentou dar o jeitinho e o negócio azedou e... Sabe, irmãos? Entende o que eu estou dizendo? É onde eu preciso confiar. Entenda, tem coisas que Deus quer fazer na sua vida. Tem gente que não tem experiências do sobrenatural de Deus na vida dele, porque ele tem burlado os processos. Ele devia estar quietinho, confiando, esperando a provisão de Deus, mas não, ele quis fazer. A primeira murmuração do povo, olha aí, Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16. Foi com relação à comida. Olha como esse povo era carnal, irmãos. A primeira murmuração deles, olha só, Êxodo capítulo 16, verso 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morridos, olha que absurdo, pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Irmãos, mentira, o povo era maltratado, era escravo. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. O povo começou a lembrar de coisas que não era verdade. Eles eram escravos no Egito. E se tinha algo que eles não tinham, ou quando tinha era com muita dificuldade, era carne, irmãos. Mas às vezes, no período que nós somos provados, irmãos, o nosso coração, ele é instigado a ficar contra os nossos líderes e contra o Senhor. Foi isso que a provação fez na vida do povo. O povo não ficou só contra o pastor Moisés. O povo também ficou contra o Senhor. Eles culparam Moisés, culparam o Senhor de estar passando aquela necessidade. E às vezes tem coisas assim acontecendo na nossa vida. E isso precisa mudar, entenda. É Deus querendo tratar com você. Imagina, lembra como Deus libertou você? Sim ou não? Quem lembra? Então você acha que Deus ia fazer tudo o que Ele fez para deixar você perecer no deserto? Não, querido. Entenda, o que você está passando agora é uma prova. E toda prova está ligada ao tempo. Então entenda uma coisa, é uma questão de tempo, vai passar. Fala para o teu irmão, vai passar, irmão. Mas agora olha só, a questão que vai passar, todos nós sabemos. Mas a questão é, como vai passar? Vai passar em vitória ou vai passar em derrota? Nós vamos passar por essa prova com o boletim aprovado, ou nós vamos passar por essa prova com o boletim de reprovado? Porque é entre essas coisas que as pessoas desviam, que as pessoas mudam de igreja. Irmãos, o povo aqui não abandonou Moisés porque eles estavam no deserto e não tinha para onde ir. Mas se tivesse uma congregação lá, pastor Érico, pode ter certeza. Ah não, eu vou para a congregação do fulano de tal, porque lá o negócio é melhor. É assim que a gente faz. E por que faz? Porque não foi tratado, a gente foge.
Sabe, já teve pessoas aqui que nos procurou numa forma tão espiritual, irmãos. Ela está passando por um momento de prova, está passando por um tratamento de Deus. Aí ela culpa tudo aquilo a nós, os pastores, e Deus. Aí ela chega para a gente e fala assim: olha, Deus me deu uma direção, eu tenho uma palavra de Deus, é para mim sair daqui e ir para outro lugar. E ela põe Deus no meio. Porque Moisés teve sorte aqui que não tinha outro povo lá igual o deles, senão ia também. Nós ia chegar para Moisés: Moisés, Deus falou comigo, aleluia, glória a Deus, é para mim mudar, é para mim ir para o outro arraial. Não, irmãos, para de fugir, para de fugir, vamos vencer isso juntos, em nome de Jesus, amém, queridos? Vamos vencer junto, vamos passar por esse deserto juntos, em nome de Jesus, amém, querido? Vamos enfrentar esse tempo, é a provação que veio, nós vamos enfrentar. É a tribulação, é a dificuldade, é a crise, é a falta, entenda, nós vamos passar em nome de Jesus. Mas eu não vou fugir, eu não vou provocar um caos na minha vida, porque eu estou em fuga, não. Eu não vou interromper um processo que Deus está querendo tratar na minha vida, tratar na sua vida, porque eu estou discordando, porque eu estou insatisfeito. Entenda, o deserto é um lugar de insatisfação, e glória a Deus por isso, porque imagina se o deserto fosse um lugar de prazer, ninguém ia querer sair dele. Entenda, se o deserto fosse um lugar de prazer, ninguém queria a terra prometida, irmãos. Então você precisa discernir o tempo que você está em Deus. De repente você está agora no deserto, sendo provado, sendo tratado. Deus está querendo te ensinar. Deus está querendo aparelhar você, moldar você, capacitar você, porque do outro lado tem uma terra prometida que mana leite e mel, e você não pode entrar lá nessa terra com o Egito dentro de você, você tem que entrar lá com Deus dentro de você. Amém, queridos? É isso. Então aqui é essa fase. Aí depois no capítulo 17, irmãos, o povo não aprendeu. O povo volta a murmurar de novo, reclamar e culpar os líderes, culpar Deus. E às vezes Deus usa o próprio líder para tratar você. Eu não queria, irmãos, mas às vezes eu me pego Deus me usando para tratar algumas pessoas. Mas entenda, não é para o seu mal, é para você entrar na terra prometida. Amém, queridos? Em nome de Jesus, amém? Olha só, então, quando é que o processo de Moisés termina? Quando ele chega no Jordão. Ali o processo termina. Ali Moisés passa o bastão. Agora o povo vai ser conduzido por outro pastor, mas um pastor agora com visão de conquista. Diga conquista, diga conquista. O povo agora, o pastoreio daquele povo é passado para Josué, e é outro cara também, irmãos, que eu admiro. É outro homem que eu tenho uma inveja santa desse homem, irmãos. Primeiro porque ele venceu o deserto. Quantos vai vencer o deserto aqui em nome de Jesus? Moisés e Caleb, irmãos, duas pessoas que venceram o deserto, 40 anos no deserto, 40 anos, mas ali estava Josué, pronto para assumir o lugar de Moisés. Moisés recebeu uma unção de Deus, e a unção de
Josué recebeu uma unção de Deus, e a unção de Josué é uma unção de conquista. Então agora Josué ia liderar o povo na terra da promessa, conquistando todas as promessas de Deus. Por quê? Porque o povo estava pronto. Você está pronto para conquistar as promessas de Deus? Sabe, irmãos, essa é a questão. Às vezes a gente burla tanta coisa no deserto, que quando nós entramos na terra, nós não temos poder e nem autoridade para conquistar aquilo que já nos foi dado. Entenda, eu não posso entrar na terra da promessa com o Egito dentro de mim. Esse tempo do deserto, entenda, é um tempo para Deus tirar o Egito de dentro de você, para Deus tirar o mundo de dentro de você. Há promessas que você nem imagina, que você nem sonha, que Deus tem para a sua vida, querido, mas o que está impedindo você de alcançar elas, ainda é o mundo que está dentro de você. Oh! Sabe, deixa Deus arrancar isso, deixa Deus mudar isso na sua vida. Não seja reprovado no deserto, como centenas, milhões de pessoas foram. Há uma terra cheia de promessas, amém, querido? Uma terra que mana leite e mel. Era assim que Deus apresentava a terra para o povo. Mas entenda, é uma terra que precisa ser conquistada. É uma terra que precisa ser conquistada. O inimigo está prendendo o que é seu. Irmãos, a visão do livro de Josué, numa visão de conquista, é uma visão tremenda. Porque cada território era dominado por um tipo de povo. Agora, aquele tipo de povo tem uma simbologia de demônios. Cada terra produzia um tipo de coisa, cada terra, cada lugar, ela era especial em produzir algo. Só que estava dominada por uns tipos, ou por tipos de demônios. Há tanta coisa que Deus tem para você, mas entenda, é um tempo de conquista. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. São demônios que estão segurando a tua bênção, segurando a tua promessa, prendendo o que é seu. Agora está na hora de eu e você cruzar o Jordão, mas não cruzar o Jordão com o Egito, cruzar o Jordão com Deus. Amém, irmãos? Nós vamos entrar na terra da promessa. Entenda, mas eu não vou ser apenas um passageiro na terra de promessa, eu vou ser um conquistador das promessas de Deus para a minha vida. Todas elas, todas elas, todas elas. Tudo que o Senhor prometeu é direito nosso, é nossa herança. Entenda isso. Agora nós precisamos conquistar, nós precisamos nos levantar e tomar posse. Fica de pé, por favor. Sabe, há uma unção de Deus para ser derramada na sua vida. Você quer? Há uma unção.